anteriormente à Igreja Católica, a gente pega, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras, entre outros filósofos, quando ele ia passar um conhecimento para os seus discípulos tinham que fazer um juramento que não iria passar aquele conhecimento para mais ninguém. Daí, quando veio a Igreja Católica com aquela mensagem de Cristo, ide e ensinai a todos, a Igreja Católica passou a proporcionar para a civilização ocidental a escola, onde todos aprendiam a ler através da Sagrada Escritura. E as escolas eram grátis. Não era algo que você deveria pagar para ter uma boa educação. E, além do mais, além da pessoa aprender a ler, aprender a escrever e aprender a raciocinar, a pessoa aprendia mais sobre a Palavra de Deus, aprendia mais sobre a Sagrada Escritura. E se o Igor puder falar em relação a este tema sobre as escolas e depois passar para a criação das universidades, dos grandes filósofos como Santo Alberto Magnus, que desenvolveu a arquitetura, São Boaventura, e o nosso belíssimo filósofo Santo Tomás de Aquino, agradeceria passar a palavra para o Igor. Pois bem, é um tópico bem interessante, inclusive é um tópico que dá para estender muito, assim, por um episódio de mais de 2 horas, exclusivamente sobre as universidades e a intelectualidade na Idade Média. Mas sobre essa questão da gratuidade, é algo muito interessante a ser pontuado. Existe um livro chamado Os Intelectuais na Idade Média, que foi escrito pelo historiador Jacques Le Goff, né? É um historiador muito conhecido, inclusive, e muito prestigiado dentro dos meios acadêmicos, ainda que ele não seja um católico, né? Ele, inclusive, é esquerdista. No entanto, os seus livros eles são excelentes, são muito bons, mas especialmente esse, né, que é o relevante para esse tópico agora, Os Intelectuais na Idade Média, ele pontua algumas coisas que são interessantíssimas. Ele diz, por exemplo, que para que as pessoas ingressassem e tivessem acesso ao ensino, não precisava de muito, não era necessário muito. Era necessário basicamente você fornecer, no caso, algum livro, né? Por mais que os livros eles tivessem um preço um tanto quanto elevado perto de outras coisas, não era um preço absurdo, era um preço ok. Se você trabalhasse ali por alguns dias, você conseguiria comprar um livro. Você teria que dar um livro para um professor, e se eu não me engano um copo de tinta e mais alguma coisa que eu não me lembro. Mas eram materiais bem acessíveis e você os fornecia apenas uma vez. Deu isso aí, pronto, você tem acesso ao ensino universitário e assim continuará, porque a igreja ela bancará todos os seus estudos. E isso é muito interessante porque a gente vê que na Idade Média era muito mais fácil você ingressar nos estudos universitários, não porque se tinha, digamos assim, em sentido amplo, uma maior facilidade de aprendizado como nós temos hoje. Isso é falso. Hoje nós temos uma facilidade de aprendizado muito maior, porque através da internet eu consigo ter contato com diversas obras, sem precisar sair de casa, sem precisar comprar nada. Na Idade Média as pessoas não dispunham disso. Não dispuseram dessa regalia de poder ter acesso ao conteúdo de estudo tão facilmente. Então, mesmo assim, as pessoas estavam livres a ingressar na universidade. E a universidade, ela estruturava-se, a princípio, conforme os ditames do ensino clássico. Tanto que o ensino universitário, de começo, ele se dá no século IX, na Europa, né? Através das instituições do Império Carolíngio, né? As primeiras universidades, e sob a orientação do monge Alcuinus, que inclusive foi aquele que prescreveu, né, o Trivium e o Quadrivium, ou seja, as 7 artes liberais, assim estudados pelos membros universitários. E através dessas 7 artes liberais, os alunos universitários eles conseguiam ter de fato um conhecimento universitário. Como assim?
A concepção que se tem de universidade atualmente é uma concepção muito setorizada, por assim dizer. Nós temos a universidade. A universidade, ela divide-se em diversas faculdades. Dentro da Universidade de São Paulo, por exemplo, a USP, nós temos a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nós temos a Faculdade de Medicina, nós temos o Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, etc., né? O FFLCH, né, da USP. E quando se estuda esses tópicos, se estuda de forma muito setorizada. Na Idade Média, não. Na Idade Média, era de fato um ensino universitário, porque era um ensino universal. Ou seja, englobava todos os setores de estudo referentes ao estudo acadêmico, de fato. Então, você ingressava na universidade, digamos assim, aos 15 anos de idade. 15, 14 anos de idade. E por lá você ficava tendo aulas até os seus 28, mais ou menos. Entende? E você passava e estudava todas as disciplinas. Você não estudava somente gramática, ou somente lógica, ou somente filosofia. Você estudava gramática, lógica, filosofia, cosmologia, biologia. Você estudava tudo. Entende? Era de fato um ensino universitário, porque era um ensino universal. O estudo de natureza prática, né? Tais como a marcenaria e etc., não eram ensinados em centros universitários. Para você aprender a ser um marceneiro, você recorria a um mestre marceneiro, ou seja, uma pessoa já experiente nessa área, nesta arte, né? E essa pessoa te ensinava e te produzia como um marceneiro. Ou seja, não era necessário que se fizesse algum curso universitário para que se fosse um marceneiro. O curso universitário, ele era estritamente voltado à intelectualidade mesma, onde se começava com os passos retos da lógica, da gramática, e se terminava na filosofia e na teologia sagrada, que são as mais altas disciplinas. E na atualidade nós temos algo que é quase que diametralmente oposto. Justamente porque hoje se recorre às universidades não pela intelectualidade em si mesmo, mas sim pelo propósito de se realizar uma arte prática. Como, por exemplo, encontrar um emprego. As pessoas geralmente elas fazem faculdade visando um emprego, não visando estudar, se tornar uma pessoa estudiosa, um conhecedor, um intelectual, um erudito sobre um determinado tema. Mas sim buscar o ensino apenas com o propósito de ingressar no mercado de trabalho com uma maior qualificação. Então, a universidade na Idade Média, ela era de altíssima qualidade, muito melhor do que a atual que nós temos. Dado que o foco era produzir pensadores, e não produzir, no caso, mera mão de obra, assim inserida no mercado de trabalho, mas sim oficiais do pensamento, pessoas cujo ofício era a intelectualidade. Atualmente não. Atualmente a maior parte, a grande maioria entra no propósito de se graduar para arranjar um emprego. Alguns poucos fazem pós-graduação, lato sensu, outros fazem mestrado, né? Mas geralmente fazem mestrado visando um emprego melhor, mesma coisa em relação ao doutorado. Então se torna algo muito vulgar, né? O ensino universitário atual que nós temos hoje em dia. Na Idade Média não. O ensino universitário era algo nobilíssimo, era algo realmente que é resplandecente, né? Era algo lindo. E isso nós não temos hoje. Já fazendo uma ponte sobre essa questão da intelectualidade na Idade Média, gostaria de falar sobre São Tomás, né? Eu vou me abster de falar sobre São Alberto Magno e São Boaventura, além de Guilherme de Alverme, etc. Porque se eu me meter a falar sobre essas pessoas, esse episódio aqui terá, 3, 4 horas de duração. E não ficará algo